Dá para gravar até 20. Boa noite, pessoal. Aqui quem está falando é o Lucas, professor de História de vocês. Estou mandando esse vídeo aqui para ajudar a explicar as atividades que eu passei. Talvez alguns alunos não tenham conseguido fazer assim tão facilmente, tá? A gente está estudando agora, está começando um novo conteúdo. Até agora a gente falou sobre Brasil, estudou o Brasil desde 1800 e tralalá, do fim da escravidão, a queda do rei, a República Velha, que a gente chamou de República Café com Leite, que vai até 1930. Mas agora é o momento que a gente vai parar de falar do Brasil e vai lá para a Europa para falar o que estava acontecendo na Europa nesse mesmo período da história. A ideia da gente, esse conteúdo, é estudar a Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial todo mundo sabe por que aconteceu, está nos filmes, está nos livros, todo mundo está sempre falando, mas a verdade é que a Primeira Guerra Mundial, ela acontece por um motivo territorial, e as pessoas não sabem disso, né? A Primeira Guerra Mundial, ela é basicamente uma guerra imperialista, por domínio de território, tá? Eu vou explicar isso para vocês. Vocês têm que estar sempre lembrando, pessoal, meus jovens, estou com saudade de chamar vocês de jovens, tem que estar lembrando sempre da reforma, da revolução industrial que aconteceu na Inglaterra, principalmente ali na Europa toda, 1770, 1820, né? O surgimento das máquinas, a produção em larga escala, né? Isso que aconteceu, isso foi um boom para que esses países se desenvolvessem, tá? Então a gente vai falar aqui de países da Europa ricos que vão estar produzindo em larga escala e que vão estar vendendo produtos para o mundo inteiro e ficando ricos desta forma, tá? Então, primeiro vocês têm que entender o que é imperialismo, né? O que é um império? Eu já falei para vocês a diferença de um reino para um império. O rei está contente com o que tem e defende os limites da sua fronteira. Um império não. Um império, um imperador, ele está querendo sempre expandir esse território, ele está querendo aumentar o domínio dele, tá? Por que a gente chama imperialismo? Porque em 1800, né, nesse período da história, os países que eram grandes nações, eles vão querer dominar países do mundo para poder desenvolver a economia deles, né? De certa forma isso vai contribuir. Então eu coloquei lá na atividade de vocês um desenho bem feio que tem a Inglaterra com um chapéu de inglês e tal, e vários tentáculos, cada mão num país. Uma mão está na Índia, outra mão está no Egito, outra mão está na Síria, outra mão está aqui no Brasil, está em Malta, não sei o quê, que são os países que eles vão dominar para poder desenvolver a economia deles, tá? E aí eu coloquei uma pergunta para vocês, assim, qual é a diferença entre colonialismo e imperialismo, né? Então, o colonialismo é aquele sistema que a gente conhece, que Portugal fez com o Brasil, onde Portugal era colônia, ou o Brasil era colônia de Portugal, e Portugal era a metrópole do Brasil. Então, o Brasil só comprava e vendia de Portugal, tudo que produzia-se no Brasil ia para a coroa portuguesa, todo o ouro do Brasil era de Portugal, é como se o Brasil fosse Portugal, um território de Portugal aqui depois do mar, né? E o imperialismo, ele é diferente, ele vai ter esses países como zonas de influência, né? Então, por exemplo, a Inglaterra domina o Egito, só que o Egito tem o seu governo, o Egito negocia com quem quer, só que a Inglaterra vai obrigar o Egito a comprar só da Inglaterra, a Inglaterra vai fornecer proteção para o Egito vai ter o seu governo, coisa que o Brasil não tinha quando era colônia, né? O Egito vai ter o seu governo, só que a Inglaterra vai estar ali por detrás das máscaras, mandando e desmandando. É mais ou menos o que acontece hoje no Brasil. Hoje o Brasil tem o seu próprio governo, mas todo mundo sabe que os Estados Unidos está sempre ali por detrás dos panos, decidindo o que a gente faz, como que a gente pensa, tá? Aí eu coloquei lá na tarefa de vocês os principais motivos que faziam um país imperialista dominar um outro país, tá? Tem 3 motivos que isso aí tá em toda a prova, tá sempre perguntando nos lugares. Os motivos são os 3 M's, tá? Mão de obra barata, matéria-prima e mercado consumidor. Então eu quero fazer roupa, eu preciso de algodão, mas é Inglaterra. A Inglaterra não tem mais onde plantar. A Inglaterra é uma ilha pequena. O que eles fazem? Eles vão procurar outros territórios em outros países para plantar um algodão barato, com uma mão de obra barata, quase sempre escrava, para que eles produzam muitos produtos baratos. E aí o outro M é o M do mercado consumidor. Eles vão usar esses países para poder vender esses produtos e lucrar em cima desses países. Então notem que é sempre uma forma que eles encontram de, com a indústria, eles estarem lucrando
em cima desses países que eles dominam. Eu escrevi lá embaixo, todos os países imperiais do século XIX, ao dominarem uma região ou nação, se beneficiam em negociações que envolviam esses três fatores, esses três M's, a mão de obra, a matéria-prima e o mercado consumidor, tá? Aí eu coloquei lá as formas de neocolonialismo. Tem a colônia, que a gente conhece, que é o que aconteceu com o Brasil, que é antigo, né? Aí tem o novo, que é a zona de protetorado, que é um país com governo autônomo, mas que é defendido militarmente por uma potência que condicionalmente influi na economia do país. É o caso que eu falei para vocês da Inglaterra no Egito. Tem a zona de influência, que é um país com governo autônomo, como é o Brasil, mas que depende economicamente de uma potência que influencia suas decisões. Então, por exemplo, no Brasil a gente fala inglês, a gente aprende inglês na escola, a gente ouve música americana, a gente assiste filme americano, a gente vê os artistas, usa as roupas iguais às deles, então a gente é uma zona de influência. E tem os governos fantoches, que são aqueles governos, acontece muito no Oriente Médio, que você tem um califado, você tem um príncipe lá, que ele o país se autonomeia autônomo, mas esse cara é financiado, esse cara está fazendo o que os americanos querem, né? E aí isso é o governo fantoche, tá? Eu coloquei lá no trabalho na atividade de vocês também, a Conferência de Berlim, tá? A Conferência de Berlim é uma coisa muito importante na história, porque vocês têm ali na charge a rainha da Inglaterra, o rei da Alemanha, o rei da Rússia, a mulherzinha que representa a França e um outro maluco aqui da China dividindo a Europa, ou dividindo a África. Então o que acontece? Um dia esses líderes, em 1884, 1885, eles sentaram todos juntos, a rainha da Inglaterra, o rei da França, os líderes da Rússia, da Alemanha, e eles vão dividir a África, vão falar, você explora essa parte da África, você explora aquela parte da África, deixa que eu vou lá na Índia, o outro aqui vai na China, o outro domina o sul da África, ali tem diamante é seu, aqui tem ouro é seu, não sei o que, não sei o que. Então eles vão dividindo. Se você olhar o mapa da África, tem o mapa da África na atividade de vocês vão ver que a África tem linhas retinhas que dividem os países. Por quê? Porque os caras sentaram numa mesa, pegaram a régua e dividiram ali, né? Isso é seu, isso é seu. Não respeitaram os povos que tinham lá, não respeitaram as tribos, os rios, as montanhas, os animais. Eles não pensaram em nada disso. Eles pensaram o seguinte: isso aqui é seu, isso aqui é meu, vamos dividir no meio para ficar metadinha certinha para cada um, tá? Eu quero que vocês pensem como esse tipo de divisão é desumano e foi altamente nocivo para a África, tá? Hoje vocês conhecem países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Eu estou explicando para vocês como que isso aconteceu, como que a Europa ficou rica, como que os Estados Unidos ficaram ricos, como que a África ficou miserável. Por que aqui no Brasil a gente é pobre? Por que o Brasil, que tem tanto ouro, tanta riqueza, tem petróleo, tem flora, tem fauna, não é rico? Porque ele foi explorado, tá? Mesma coisa a África. Vocês têm a charge no final do trabalho de vocês, que é para vocês explicarem. E lá tem o mapa da África toda cavada, né? Vocês percebem que a África está toda cavada. E a Europa e os Estados Unidos está cheio de moeda em cima. O que isso significa? Que eles retiraram as riquezas daquele país, daquele território da África, para benefício próprio, né? Então, gente, isso é uma coisa que vocês têm que guardar. Se hoje os Estados Unidos e os países da Europa são ricos, eles ficaram ricos às custas de explorar o território africano e o território asiático e também explorar um pouquinho aqui o território brasileiro da América do Sul, tá? Hoje esses países são ricos, a gente ama, idolatra, todo mundo quer se vestir igual um francês, todo mundo quer viajar na Disney, mas a verdade é que esses países são hoje ricos porque no passado, em 1884, 1885, eles se dividiram o território da África, da Ásia, da América, para que eles explorassem esse território, sem considerar quem morava lá, sem considerar deixar riquezas lá, simplesmente para poder usurpar de lá o máximo de riquezas possíveis, tá? A Conferência de Berlim ela é muito importante porque ela é basicamente um ato civilizatório deles marcando, olha, eu vou invadir, dominar esse, você vai invadir, dominar aquele, você ali, como se ninguém estivesse morando lá, como se fosse só terra, tá? Por isso que a gente fala imperialista, eles só dominam, tá bom? Bem, depois eu coloquei lá para vocês um negócio muito interessante,
que é a importância de cada território. Você tem ali o mapa da África com as cores de quem ficou com o quê. Você vê que a França ficou com um território enorme, só que você tem que pensar que o território que a França ficou era deserto, é o deserto do Saara. Então não é muito produtivo. Quem ficou com os territórios mais importantes foi a Inglaterra, que na época era o país mais rico e por isso tinha mais poder na hora de escolher, tá? E notem que um território importante que eu quero que tenha destaque, olhando no outro mapa, é o Canal de Suez. Quem domina o Egito e o outro lado, onde hoje é Israel, né, que antigamente era Palestina, onde tem muita guerra. Por que tem muita guerra? Porque quem dominar o Canal de Suez tem a rota marítima que traz os produtos da China e do Oriente Médio para a Europa. Então, quem domina o Canal de Suez domina toda a rota de comércio. Adivinha qual país ficou com o Egito e Israel na hora da divisão ali da Conferência de Berlim? A Inglaterra, que era o país mais rico. Hoje não. Hoje, sabe quem domina esse território? Israel. Israel, na época não existia Israel, na época era Palestina, né? E a Inglaterra dominou a Palestina e o Egito. Hoje é Israel. Israel é o país no Oriente Médio mais aliado com os americanos. Então hoje é os Estados Unidos que domina essa região. Essa região é dominada pelos Estados Unidos. Não é à toa que lá está a faixa de Gaza, é lá que há as guerras do Oriente Médio, é lá que há a disputa, lá é uma das maiores zonas de petróleo do mundo, então vai ter disputa por petróleo, vai ter disputa por rota comercial, tem lá as disputas religiosas, tá bom? Porque é lá que fica Jerusalém, é lá que fica Meca, é lá que fica Medina, é lá que ficam os territórios sagrados para todas as religiões do mundo. Então é um lugar difícil, é um lugar de disputa e vai ser assim por muitos anos. Eu não tenho previsão de guerras acabando. Agora está acontecendo guerra lá e coronavírus não muda nada disso. Os caras estão lutando lá, matando um ao outro com ou sem coronavírus, tá bom? Bem, então quero que vocês entendam que é a Conferência de Berlim, tá bom? Todo mundo entendeu, ninguém vai esquecer, né? Eu vou passar para o nosso próximo assunto, que é o fardo do homem branco, é como eles explicavam. Porque eles tinham que dizer para a população por que eles estavam invadindo e usurpando e dominando todo aquele território. E eles usavam a desculpa de que o homem branco europeu estava indo para esse lugar para levar civilidade, para levar educação, como se quem morasse lá não fosse educado. Então, criou-se essa ideia de que o europeu é desenvolvido e educado e todos os outros não. E que por isso o homem branco europeu tinha o direito de descer para a África, invadir, dominar, humilhar, matar, se for preciso, para poder levar a civilidade, a civilização, as cidades e tal. Era uma desculpa, era uma falácia, como a gente diz, uma mentira que eles contavam para justificar o que eles realmente queriam, que era entrar lá, explorar o máximo possível e ficar rico às custas daquele país. Tá bom? Mas assim como a religião, né, que eles diziam que o pessoal de lá era pagão e eles estavam levando a fé, a ideia de que levar a civilização, levar a ciência, levar a cultura servia para justificar esse domínio, mas era tudo mentira, tá? Então eu coloquei lá um trecho do poema que diz o seguinte, ó: toma para você o fardo do homem branco, as guerras selvagens da paz. Enche o estômago de fome e faz com que cesse a doença. E quando estiver mais próximo nessa busca em favor do outro, vê como a indolência e a loucura pagã, porque eles eram pagãos, né, arruinaram tuas esperanças. Então ele diz, vai lá, homem branco, invade, mata, né, mostra para eles o que é uma sociedade desenvolvida, né, e era por isso que eles invadiam. A introdução das ideias europeias de superioridade racial dava pouco ou nenhum valor à cultura de quem morava lá, como se o que houvesse lá fosse selvagem, banal, não merecesse ser reconhecido, né? E aí eu pedi para vocês explicarem a charge, né? Por que tá cavado a África lá e tá cheio de moedas de riqueza nos outros países. Eu quero que vocês expliquem, ficou muito fácil se vocês lerem o texto, se vocês prestarem atenção e verem essa minha explicação, tá bom? E a gente vai para o nosso último tema, que é a Guerra do Ópio, né? Porque a África aceitou de boa ser dominada, né? Os africanos não tinham uma política desenvolvida, não tinham uma administração, um governo que pudesse lutar contra, mas os chineses tinham. E a Inglaterra queria dominar o território chinês, porque havia muita riqueza lá, havia pólvora, que é uma coisa que existia pouco no mundo para se fazer guerra. Os chineses tinham uma tecnologia, tecidos, né?
Então, a Índia e a China, que eram países vizinhos, naquela época eram meio que um país só, eles resistiram à Inglaterra, né? Aí a Inglaterra, a gente tem, durante os anos de 1839, 1840, a gente tem a Guerra do Ópio, né? Por que a gente chama de Guerra do Ópio? Eu vou resumir para vocês, lá tem todo o texto, eu quero que vocês leiam e entendam mais de uma vez se for necessário. As palavras que vocês não entenderem, grifem e procurem o significado, escrevam embaixo o significado, eu quero que vocês façam isso em todos os textos que eu mandar para vocês. Não entendeu? Grifa, vai lá, vê o significado, entra no YouTube, entra no Google, pergunta para o pai, pergunta para a mãe, vocês devem ter um dicionário em casa, vocês vão estar podendo pegar o livro, né, futuramente aí para poder estudar, então nada de ficar com dúvida, tá? Se você leu, não entendeu, volta. Não é possível que tenha um texto ali que você não entendeu. É palavra, gente, é português, é o mesmo idioma que vocês conhecem. Então, nada de ler texto, terminar de ler o texto e falar não entendi. Não, lê o texto, não entendeu, volta, grifa a palavra que não entendeu, descobre o significado, vai lá e tenta ler de novo. Ok? Então, o que aconteceu na Guerra do Ópio? A Inglaterra não conseguiu dominar a China, não conseguiu invadir belicamente falando, porque a China é uma ilha, é difícil você invadir uma ilha, na época não tinha avião, então você tinha que ir de barco, e o barco os chineses eram bons, né? Os caras tinham que atravessar o mundo para chegar na China, então era difícil. Então o que acontece? Eles ilegalmente começaram um tráfico de ópio, que é uma droga feita à base da folha da papoula, para viciar os chineses nesse produto. A ideia era o quê? Deixar os caras drogados e invadir o país? Não. A ideia é que a dependência dessa substância faz com que os chineses vão cada vez comprando mais, e gastando o dinheiro da economia deles com esse produto, até chegar a um ponto que a economia da China vai falir, tá? E aí os chineses vão se ver obrigados a fazer aliança com a Inglaterra. Os chineses não vão ter mais como investir em exército, investir em se proteger dos ingleses e vão se ver obrigados a fazer aliança com a Inglaterra. A Inglaterra fecha todos os portos da China, obriga a China a só comprar e só vender da Inglaterra, não deixa que nenhum barco que não seja inglês atraque nos portos chineses, e mais do que isso, a China vira território da Inglaterra durante centenas de anos, né? Eles assumem ali um acordo. Tem a primeira Guerra do Ópio, que é de 39 a 42, e a segunda Guerra do Ópio, que é de 56 a 60. Mas eu coloquei um dado aqui, ó, em 1900 o número de portos abertos ao comércio com o Ocidente chegava a mais de 50, sendo que a maior parte das potências europeias, assim como os Estados Unidos, tinham concessões e privilégios comerciais. A ilha de Hong Kong permaneceu em poder dos britânicos até 1997. Por quê? Na Bíblia está escrito lá que de 2000 não passarás. Então os ingleses acreditavam que em 1999 o mundo ia acabar. Então eles fizeram um acordo, falou, ó, a gente vai dominar, já que a gente venceu a guerra, você e China vão ter o seu governo, mas a ilha de Hong Kong, Taiwan é nossa. E vai ser nossa até 1999. Em 2000 a gente devolve, porque em 2000 o mundo vai acabar mesmo, então nós não quer mais. Então eles achavam que o mundo ia acabar e assinaram lá o contrato de que a Hong Kong, Taiwan ia ser da Inglaterra, porque Hong Kong e Taiwan é um lugar muito importante. Eles são ilhas que ficam lá na ponta da China. Então, os barcos que chegavam paravam primeiro em Hong Kong e Taiwan. Tanto que se for na China hoje, você vai ver que a China toda ela tem um governo popular chinês, socialista, e ela tem aí Hong Kong e Taiwan que são separados. Mesmo hoje, 20 anos depois dela ter voltado para a China, Hong Kong e Taiwan é administrado separadamente. Tem um sistema capitalista, são pessoas ricas, é um sistema mais desenvolvido, porque ele era administrado pela Inglaterra num sistema diferente do que a China é, né? É claro que a China hoje é a grande potência do mundo, mas a China é socialista e ela tem algumas legislações que são diferentes, e Hong Kong e Taiwan estão mais próximos desse modelo nosso ocidental, né? Mais parecido com o Brasil, Estados Unidos, Inglaterra e tal. Enquanto a China é um sistema mais socialista, de trabalho cooperado, é diferente. Tá? Mas o que eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês que fiquem guardado aqui. Lembra que eu falei para vocês que no 9º ano a gente só vai ver tristeza? Então eu quero que vocês guardem que a Inglaterra e muitos países da Europa, elas vão praticar grandes genocídios. O crime que é você invadir esses territórios, você dominar, usurpar, explorar as riquezas desse país, e é graças a isso que hoje
A Inglaterra, a Suíça, a França, a Itália estão nos níveis de melhores países do mundo, países desenvolvidos. Enquanto isso, os países da África, os países da Ásia são países pobres. O Brasil mesmo é um país que foi explorado e por isso hoje é um país pobre. Tá? Se o Brasil fosse desde o começo, 1500, quando foi descoberto, todas as riquezas fossem investidas no desenvolvimento do Brasil, hoje o Brasil seria uma potência. A mesma coisa com os países da África. A África é o maior a maior escavação de diamante e ouro do mundo está na África. Então, se esse dinheiro fosse aplicado no desenvolvimento desses países, hoje seriam grandes potências, mas não foi isso que aconteceu. O que acontece é que os grandes países da Europa invadiram essas regiões, dominaram, exploraram, retiraram todas as riquezas para o seu próprio desenvolvimento e deixaram lá os países à mercê, sei lá, do destino. E aí acontece o que a gente acontece. Hoje os países da África estão nas últimas colocações de desenvolvimento, enquanto os países da Europa estão mega desenvolvidos. Tá? Próxima aula a gente vai falar agora sim sobre como esse imperialismo vai levar à guerra. Né? E aí a gente vai falar dos conflitos na Europa entre os países europeus. Espero que tenha esclarecido as atividades. Quem não terminou, termina, mão na massa. Semana que vem a gente vai estar fazendo mais. Tá bom? Vai estar trabalhando mais e eu sei que vocês mal podem esperar, tá? Fiquem bem, se cuidem e um abraço.